Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje teremos uma introdução à nossa nova minissérie sobre ferramentas de coordenação e colaboração dentro do Revit. Hoje veremos uma introdução de controle do modelo, principalmente na parte de ferramentas de modificação. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode estar curtindo, comentando nesse vídeo logo abaixo e compartilhando também este vídeo para algum amigo que se beneficiaria deste tipo de conhecimento tanto quanto você. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Estou aqui com o Revit 2022 aberto, mas estou disponibilizando depois o arquivo logo abaixo na versão 2018. O Revit ele tem muitas ferramentas boas, mas infelizmente ele ainda não apresenta retrocompatibilidade, ou seja, o Revit ele não deixa salvar como versão anterior ainda. E por conta disso eu deixei disponível em versão anterior, mesmo que aqui eu esteja realizando na versão 2022. Outro ponto é que eu vou estar mostrando aqui algumas ferramentas que são mais introdutórias de certa forma, mas que ajuda a todo mundo estar coordenando o modelo dentro da equipe de uma maneira mais facilitada e principalmente em relação às modificações. Então, aqui estou com este modelo que foi realizado com base em estudo de massas e que nos permite, então, com ele aberto aqui dentro do Revit, a gente está vendo ferramentas básicas de navegação, de controle e principalmente de modificação. Primeiro ponto é que ao começar um novo projeto dentro do Revit, provavelmente tem gente que já começou a estar mexendo com o mouse. O mouse, se você girar a rodinha do mouse, eu giro o scroll para cima, para baixo, eu vou estar dando zoom in, zoom out, perto da onde eu tô com o ponteirinho do mouse. Aqui também, zoom in, zoom out, perto da onde eu tô com o ponteirinho do mouse. Se em vez de eu rodar a rodinha do mouse, eu apertar o botão do meio do mouse, eu vou estar realizando pan, a mãozinha para lá, para cá, para cima, para baixo. Eu não estou arrancando elementos para fora de lugar, estou movendo apenas a visualização dele na minha área de trabalho. Outra coisa, se eu segurar agora o Shift do teclado mais o botão do meio do mouse, daí dessa forma eu vou estar orbitando livremente no meu modelo, esquerda, direita ou cima, baixo então. Outro ponto, embaixo dessa vista, a gente tem aqui algumas ferramentas de controle específicos dessa vista que a gente está mexendo. Por exemplo, se eu apertar o botão de imprimir exatamente agora, essa vista ela seria impressa nessa escala 1 para 100. O grau de detalhamento da minha vista está baixo. Se eu, em vez de deixar aqui no grau de detalhamento baixo, eu deixasse, por exemplo, aqui no grau de detalhamento médio, tem alguns elementos que parece que surgiram. Se eu deixar no baixo, eu mal percebo, parece uma linhazinha azul. Se eu deixar aqui no grau de detalhamento alto, eu percebo que aqui há uma espécie de duto oval, ou pelo menos me parece, tem aqui em cima também. Mais embaixo aqui, eu percebo que tem um banheiro estranho. No grau de detalhamento baixo, eu nem sequer vejo a guarnição. No grau de detalhamento alto, tem esse elemento que parece que ele ganha um volume um pouquinho maior. Eu vou estar utilizando aqui a ferramenta TL de Thin Lines, linhas finas, que ele põe ou remove o peso gráfico. No momento de imprimir, provavelmente você vai querer o peso gráfico, mas no momento da modelagem, muito pelo contrário, é melhor, mais fácil tá removendo o peso gráfico. Aqui eu vou voltar agora, só migrar mais uma vez, se eu deixar no grau de detalhamento baixo, e se eu deixar aqui no grau de detalhamento alto, eu percebo aqui a geometria dessa tubulação. Então aqui a gente tem a variação daquilo que a gente vê nessa vista, de acordo com a gradação de detalhamento, baixo, médio ou alto. Fora isso, a gente tem aqui o jeito como a gente enxerga essa vista no estrutura de arame, a gente acaba enxergando através. Se a gente deixar aqui na linha oculta, ele fica com esse aspecto de desenho técnico, é como geralmente a gente imprime e apresenta este projeto. A gente tem também o modo sombreado, que ele colore com essa cor de representação gráfica, mas essa sensação de sombreamento, a gente tem o cores consistentes, que é igual ao sombreado sem sombra, somente a cor de representação gráfica. A gente tem aqui o realista, que ele põe a textura da renderização, ainda no entanto sem a sensação da renderização. Em versões mais antigas havia também o Ray Trace, que nas versões mais novas não existe mais, porque foi descontinuado. Foi descontinuado porque ninguém usava. Ele granulava a tela
colocava um monte de noise na tela e fazia uma espécie de pré-render. Nessas versões mais novas do Revit em que não há mais esse modo Ray Trace, significa que, por outro lado, o realista ele fica com essa sensação de leve de sombreamento. É igual o realista de antes, com essa sensação de sombreamento. Porém, quando eu chego aqui para olhar, por exemplo, a madeira, por exemplo, o gramado, ele parece uma textura com repetição, porém sem o bump. Ele parece um pouquinho plano. Ele não tem exatamente o brilho, o reflexo, o bump, a reentrância. Ele é, no máximo, para a gente conferir o mapeamento do material. O realista, e se houver o Ray Trace, ele consome mais processamento da sua placa de vídeo. Então, corre risco, não que vai acontecer, mas vai que acontece, de o seu monitor, de repente, empretecer em um segundo e, de repente, ele voltar. E, geralmente, quando acontece isso, ele volta com fatal error. O que geralmente causa isso é sua placa de vídeo não estar aguentando o processamento e daí ele dá aquela empretecida de um segundo e geralmente volta. O problema é que geralmente volta com fatal error. Então, se a sua placa de vídeo ela não aguenta tanto assim, eu recomendaria você salvar primeiro por segurança e depois tentar esse modo realista ou se houvesse Ray Trace. Senão eu posso voltar aqui, por exemplo, para sombreado ou aqui para esses outros modos que eu possa vir a estar utilizando. Esses 3 primeiros modos, estrutura de arame, linha oculta e sombreado, são os 3 mais utilizados, tanto que eles possuem comando. Se eu digitar WF, aqui eu vou digitar WF, é a mesma coisa que eu pedir ali a estrutura de arame. Ele fica aqui automaticamente no modo wireframe. Se eu digitar aqui linha oculta, HL, hidden line, aqui eu vou digitar HL, eu entro nesse modo de desenho técnico. Daí que eu geralmente imprimo dessa forma mais preto e branco. E se eu deixar aqui no modo SD, SD de Shaded, eu vou digitar então aqui SD de Shaded, de sombreado, eu entro nesse modo então sombreado, que ele melhora o contraste e me força um pouquinho menos a vista. Então, geralmente é o modo em que eu trabalho. Agora, sem ser o botão do meio, o botão da rodinha, a gente tem o clique, né, o botão normal, o botão da esquerda do mouse. Então, se eu passeando o cursor algum elemento pré-acender e eu clicar nesse determinado elemento, eu vou estar selecionando ele. Daí, se eu clicar naquele outro elemento semelhante a ele, no entanto, pré-acender, eu cliquei, eu selecionei ele e sem querer desselecionei o anterior. Se eu quiser adicionar na minha seleção, segura o Ctrl do seu teclado, daí Ctrl aparece maisinho do lado do teu ponteirinho, e aquilo que você clicar na sequência, ele vai adicionar na sua seleção. Daí o contrário do Ctrl seria o Shift do seu teclado. Se você pressionar o Shift do seu teclado, vai aparecer menuzinho do lado do teu ponteirinho. Se você clicar com Shift pressionado, você vai estar desselecionando da sua seleção. Clicar fora no vazio ou dar ESC, aqui eu vou clicar fora no vazio, ele perde completamente a seleção. Fora isso, eu posso trabalhar com janelas de seleção. Se eu clicar vindo da direita para a esquerda, aquilo que eu cruzo, eu relo com a minha seleção, vai estar entrando dentro da minha seleção. Se eu clicar no vazio ou da ESC, eu perco a minha seleção. Se eu vir da esquerda para a direita, tanto faz cima-baixo ou baixo-cima, daí, se eu vir da esquerda para a direita, no entanto, somente aquilo que está completamente dentro da minha janela de seleção, eu vou estar selecionando. Fora isso, é claro que eu posso adicionar com Ctrl, eu posso remover com Shift e clicar. Eu vou clicar fora no vazio para desselecionar. Uma outra coisa que a gente pode observar também seria que o Propriedades, ele fica em algum lado aí da sua área de trabalho, o Propriedades e o navegador de projeto. Se eu quiser posicionar ele em outro lugar, eu posso. Prefiro trabalhar dessa forma porque eu rodo menos o Propriedades e eu rodo menos o navegador, mas geralmente ele vem instalado desse jeito aqui. Nossa, até bugou um pouquinho a minha área de trabalho. Geralmente ele vem aqui instalado dessa forma. Tem gente que deixa um sobre o outro, tem gente que deixa um dentro do outro, inclusive virando a abinha, e tem gente que deixa um do lado do outro, por mais que perca um pouquinho de área de trabalho. Opa, posiciona aqui de volta. No entanto, dessa forma a gente consegue estar aqui trabalhando da forma como for mais confortável, na verdade, para você. Quando eu deixo um do lado do outro, na verdade eu perco um pouquinho da minha área de trabalho, aqui, né, a minha área de trabalho, porém eu rodo menos esse Propriedades e rodo menos esse navegador de projeto. Repara que se eu abrir aqui essa pasta de navegador de projeto, que é muito semelhante à pasta amarela ali do Windows Explorer, o que acontece é que ali dentro tem mais pasta, tem subpasta, tem arquivos de vista e
tem daquela outra disciplina e daquela outra disciplina também. Então, por conta disso, por eu ter que rolar muito, às vezes, o navegador de projeto e também o propriedades, eu prefiro deixar ele mais exposto, mas isso já entra no critério gosto pessoal. O navegador de projeto, ele é como se fosse uma grande pasta que organiza as vistas do meu projeto, e o propriedades, ele lista as propriedades daquilo que eu selecionar ou daquilo que eu estiver prestes a estar criando. Sem nada selecionado, ele me mostra as propriedades da vista em que eu estou, a vista 3D. Agora, se eu clicar num elemento, repara que ele lista ali em propriedades a informação de preview, o nome da família, o tipo que geralmente tem a ver com as dimensões. Aqui, por exemplo, é uma parede do tipo 200 milímetros. Embaixo do preview, a gente tem aqui a categoria e entre parênteses aquela quantidade de itens que eu selecionei dessa categoria. Me parecia então isso daqui ser um pilar torto, curvo, torcido, mas eu percebi que era uma parede, ainda que seja uma parede com função estrutural. Se eu clicar aqui com Ctrl em mais um elemento, ele inclusive conta, por exemplo, 2 paredes. Se eu clicar em um outro elemento diferente de parede, repara que ele conta 3 elementos, porém aqui de múltiplas, diferentes categorias selecionadas. E se eu clicar no vazio, propriedades lista propriedades da vista em que eu estou, a vista 3D. Daí, quando eu clico em algum elemento aqui no navegador de projeto, ele seleciona na cor azul. Se eu pegar e dar 2 cliques numa determinada vista, eu vejo aquela vista aqui aberta na minha área de trabalho, por exemplo, a do level 1, que eu estou aqui agora neste exato momento. Assim como, se eu quiser, eu posso também dar 2 cliques aqui pelo navegador e voltar aqui para a minha vista 3D. Fora isso, a gente pode estar treinando aqui comandos de visibilidade também, para ficar mais fácil de a gente estar trabalhando dentro deste modelo. Uma possibilidade de a gente estar acessando elementos que estão ali do lado de dentro seria a possibilidade de ocultar de forma temporária ou de forma permanente. Daí eu vou estar passando de forma resumida os comandos somente para ficar mais fácil também, mas quando eu clico num elemento, se eu quiser ocultar ele de forma temporária, eu posso clicar nele e digitar 2 vezes a letra H. HH, eu oculto ele de forma temporária e o Revit me coloca esse requadro azul ciano ao redor da minha área de trabalho. Dessa forma, com esse elemento oculto de forma temporária, inclusive se eu salvasse o arquivo, fechasse o software e abrisse o arquivo no dia seguinte, isso que eu escondi de forma temporária estaria de volta na minha vista. Claro que eu não preciso fazer isso, é para resetar de volta essa parede que eu ocultei temporária, que basta eu pegar e resetar o modo hide temporário, que seria o comando hr hide reset, que dele volta aqui essa parede que eu tinha oculto de forma temporária. Agora, fora isso, se eu quisesse todos esse tipo eu estar selecionando, eu posso estar clicando nele, entre parênteses, peguei um só. Se eu digitar SA, Select All é a mesma coisa que eu dar botão direito do mouse em cima dele, desse elemento que eu cliquei, e pedir para selecionar todas as instâncias aqui em todo o projeto. Se eu selecionar todas as instâncias dele em todo o meu projeto, em vez de eu estar pegando somente uma dessas paredes, eu selecionei 7 dessas paredes, inclusive essas 3 e aquelas 4 que estavam ali no térreo. Agora, se eu quisesse com elas selecionadas digitar 2 vezes a letra H, HH, eu escondo todas elas de forma temporária, e daí fica mais fácil de eu ver através e estar clicando para selecionar esses elementos que estão aqui dentro, até mesmo para modificar eles. Terminando de ocultar de forma temporária, eu vou digitar HR hide reset, que ele volta aqui, ele vai voltar com os elementos que eu havia oculto de forma temporária. Uma outra coisa também que a gente pode estar realizando aqui seria ocultar de forma permanente. Daí, ocultar de forma permanente seria principalmente quando eu estou pensando em apresentar o projeto e na folha de impressão eu não quero que apareça determinada informação. Eu não quero esconder de forma temporária. Eu gostaria de, dessa forma, estar ocultando de forma permanente. Então, para ocultar de forma permanente, a gente pode estar selecionando um elemento aqui, por exemplo, essa parede, e daí eu vou dar botão direito do mouse em cima deste elemento. E eu poderia estar pedindo para ocultar na vista tanto o elemento como também a categoria, se fosse o caso. Aqui, ocultar na vista, importante também comentar que oculta somente nessa vista. Se eu entrasse, por exemplo, na planta baixa do nível 1, daí ali seria já uma outra vista diferente dessa 3D que eu estou aqui presente, né? São arquivinhos de vistas diferentes. Aqui, se eu ocultar nela,
né? Daí pedir com esse elemento selecionado para ocultar na vista somente este elemento, ele oculta somente esse um único elemento. O comando de realizar esse procedimento seria EH. Eu clico no elemento e digito EH de Element Hide, ocultar esse elemento. Outra possibilidade, por exemplo, se nessa vista por algum motivo eu não posso ou não quero estar apresentando pisos, então eu clico nesse piso, daí eu posso dar botão direito do mouse, em vez de ocultar somente esse elemento, eu posso ocultar toda a categoria. Ocultar toda a categoria seria a mesma coisa que eu clicando nele, digitar o comando V de vários elementos dessa categoria, H de hide, né? VH seria o comando. Daí eu oculto todos eles dessa vista. Repara que ele não me põe nada aqui que me denuncie, né, que eu estou ocultando de forma temporária, que foi permanente. E se eu quisesse resgatar aquilo que eu ocultei de forma permanente, aqui embaixo da vista a gente tem o controle do óculos, que é onde a gente dando HH, a gente reseta, né? Por exemplo, dei HH, daí na sequência é a mesma coisa que eu clicar nesse elemento e ali embaixo tá ocultando ele de forma temporária, esse seria o botão do HH, e o HR seria este daqui, reinicializar, ocultar, isolar, temporário, para a gente dar hide reset, dele reseta, esse era o temporário. Vizinho ao óculos, a gente tem aqui a lampadinha. A lampadinha seria comando RH, parece RH de recursos humanos, mas na verdade seria review hidden, revelar os elementos que estão ocultos nessa vista. Dessa forma, a gente ganha esse requadro magenta ao redor da nossa área de trabalho e Revit dessa forma está me mostrando aquilo que foi oculto nessa vista que eu estou olhando, nessa mesma tonalidade de cor magenta. Então, se foi um elemento que eu ocultei aqui, eu posso estar clicando nele e clicando nele lá em cima eu posso desocultar o elemento. Comando EU de dar unhide nesse elemento. Ele deixa de ser magenta. Eu vou até desligar aqui o modo RH de Review Hidden, ele volta a estar aqui presente. Vou voltar a digitar RH de Review Hidden, revelar elementos ocultos. E aqui, por exemplo, eu tinha oculto o piso. Daí eu queria selecionar ele, eu posso teclar Tab. Tab alterna a possibilidade de seleção. Acendeu aquele piso, eu vou clicar. Cliquei nele, eu queria desocultar esta categoria, né? Toda a categoria de piso que foi oculto nessa vista. Então, clicando naquele elemento piso, agora vou desocultar esse elemento, desocultar essa categoria. Ele deixa de ficar nessa cor magenta. Outra coisa que está oculta nessa vista, por exemplo, os níveis, né? Níveis 3D que acontecem desde o Revit 2019. Tem gente que gosta de ver ele no 3D, eu acho que atrapalha, por isso que eu deixo eles ocultos aqui, para não me atrapalhar. Daí eu vou aqui, então, pode ser aqui, né? Inclusive desligar o modo da lampadinha, o modo de Review Hidden. Pode ser aqui embaixo também, você pode digitar RH, que também dá certo. Daí eu saio aqui do modo que revela os elementos que estão ocultos nessa vista. Agora, uma outra coisa para a gente estar pensando também, aqui no nível 1, eu tenho um elemento aqui, um banheiro mal montado. Esse modelo eu que criei para finalidade de exercício de treino de modificações e também de coordenação. Aqui a gente consegue estar clicando, por exemplo, nos elementos e estar treinando, principalmente ferramentas de modificação, num ambiente que a maioria das pessoas julgaria ser mais difícil, que é um lugar que ele não é ortogonal, ele é torto, curvo e torcido. E inclusive a gente vai estar treinando aqui todas as ferramentas de modificação, inclusive com todas as opções possíveis de a gente estar utilizando. Só que indo para esse banheiro aqui mal montado, aqui do nível 1, que eu havia aberto aqui no nível 1, todas essas pastinhas do navegador a gente pode clicar para abrir e clicar para fechar, clicar para abrir e clicar para fechar. E aqui, se você der 2 cliques, você vai estar entrando nesse nível 1. Aliás, repara que ele sempre fica em negrito, aqui apontando a vista que eu tenho aberta aqui na minha área de trabalho. E nesse nível 1 eu tenho esse banheiro com uma peça diferente. Quando eu clico num elemento, né, por exemplo, esta parede, eu percebo ali em propriedades que eu peguei na minha seleção, estou com uma parede básica de 200 milímetros. Eu clicando nela, se eu mover essa parede, a porta ela acompanha junto com a parede, sendo que eu selecionei somente essa parede. Se eu clicado com essa parede, dar o botão delete do meu teclado, vou deletar essa parede e a porta que estava dentro da parede foi deletada junto, sendo que eu tinha selecionado somente a parede. Eu aqui vou dar um Ctrl Z para desfazer. O botão do Ctrl Z está ali em cima se você preferir. O que a gente está acompanhando aqui, na verdade, seria o comportamento hospedado. O hospedado é o que permite que ao eu mover o elemento que está hospedado dentro dele move junto. E se eu deletar esse elemento, o elemento que estava
estava hospedado dentro daquela família, daquele componente paramétrico, é deletado junto. De tal forma que, por exemplo, quando eu pego essa parede e movo ela, repara que tem elementos que se movimentam junto com essa parede. Eu selecionei somente uma parede e estou movendo ela. Se eu deletar essa parede, deletei, teve um elemento que foi deletado junto, igual a porta foi deletada junto com a parede. E aquele outro elemento ficou. E esse aqui nem sequer se moveu junto, né? O que é isso? Significa que aquilo lá que foi deletado junto estava hospedado dentro da parede, ainda que ele não recorte a geometria da parede, igual uma porta acabaria realizando em relação à parede. Ainda assim, ele estava hospedado com a parede. Este que ele não foi deletado junto, ele se movimentou, no entanto, acompanhando o movimento da parede, ele estava embasado na superfície de contato. É um pouco diferente. Ele estando embasado, ele até ali move junto, mas quando a parede ela for deletada, ele permanece. Daí não tem esse problema de aquilo que é hospedado, de repente ser deletado junto com o elemento na qual estava sendo hospedado. Agora, aquela bacia sanitária que não foi deletada junto, o que acontece é que ela estava embasada na superfície de contato nível. Daí, então, ela estava embasada com o nível aí do nível 1. E dessa forma, ela moveria até mesmo mais para cima, mais para baixo com o nível, mas não com a parede. Ela não estava hospedada e nem embasada na superfície de contato parede. Aqui eu vou dar Ctrl Z e dessa forma eu vou voltar aqui a parede para o local. Essas peças, essa primeira pecinha branca, na verdade, ela vem da biblioteca de arquitetura, em que no início do desenvolvimento de projeto, quando, por exemplo, a parede ela seria deletada porque aquele ambiente deixa de existir ou vai ser modificado, até é interessante que a peça de arquitetura seja deletada junto com a parede, assim como a porta, ela perde o sentido de existir se a parede deixasse de existir. Agora, esses elementos que estavam trabalhando embasado na superfície de contato, são peças MAP, que inclusive quando a gente clica nelas, elas têm pontos de conexão de instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas. Seria a instalação MAP M de mecânica, E de elétrica e P de plumbing, que trabalha com a parte hidráulica. Então a gente tem essas peças que têm esses pontos que me permitem conectar, fazer a conexão ali do engate aqui dessa tubulação de água fria, aqui dessa parte de esgoto. Este aqui também, né, o mictório também tem ali o sifãozinho e tem aqui o de água fria, que inclusive a gente consegue alternar aqui entre esses elementos, só de deixar o ponteirinho do mouse bem pertinho. E aqui essa primeira peça, que é de arquitetura, ela também tá ali, só que ela não tem ponto map, ela não tem pontos de conexão que me permitam estar desenhando instalações prediais a partir dela. Esse é outro ponto pra gente estar parando para pensar e estar avaliando. Outra coisa, quando eu entro em alguma elevação, eu posso dar 2 cliques, aqui eu dei zoom out, rodei a rodinha do mouse para afastar, e aqui eu posso estar dando 2 cliques em qualquer uma dessas elevações, daí dar 2 cliques nela seria a mesma coisa que eu dar 2 cliques em alguma dessas elevações. Se eu abrir aqui, por exemplo, uma dessas elevações, dei 2 cliques e abrir aqui o arquivo East da vista leste, e aqui eu tô vendo que tem, por exemplo, esse nível 1, nível 2, nível 3, que aqui eu tô vendo a unidade, eu desconfio que a unidade está em milímetros. Para gerenciar a unidade, informações que a gente gerencia para todo o projeto, a gente pode estar acessando aqui na aba gerenciar, a aba manage na versão em inglês, e aqui na aba gerenciar, a gente consegue estar gerenciando as unidades do projeto. O N de Project Unit seria o comando. Aqui nas unidades do projeto, a gente consegue estar mudando. Em versões mais recentes, a unidade em ordem quase que alfabética. Antes ele começava pelo comprimento, depois ele ia pela dimensão de área. E aqui ele tá um pouquinho diferente em relação às versões anteriores do Revit, mas na verdade a mesma coisa. Se eu quiser mexer aqui no comprimento, que antigamente vinha traduzido como linear, que seja o comprimento linear, a gente tem aqui o botão, que você pode estar clicando, isso aqui é um botão, clique nele, e aqui milímetros, se eu estivesse desenhando algo com precisão milimétrica, beleza, mas aqui eu estou fazendo uma edificação que eu vou estar medindo em metros, daí eu digitaria um monte de zerinhos toda hora, então aqui eu vou estar mudando, aqui ao invés de milímetros eu vou deixar metros, metros com 2 casas decimais, símbolo de unidade se você quiser pode colocar mzinho de metros, e esses outros pontos aqui adiante, se você quiser ticar pode, mas geralmente elas são tão opcionais que aqui no Brasil a gente não usa isso de cortar
cortar zeros das casas decimais e nem usa isso de colocar maisinho para quando o nível aqui tiver positivo, colocar maisinho na frente. E a gente não usa isso aqui de agrupar dígito e suprimir espaço, né? Se eu tivesse 1,50, por exemplo, cortar os zeros à direita das casas decimais, seria transformar ele em 1,5. Bom, se fosse abaixo ele coloca menos, né? Se fosse subsolo. Mas se fosse acima e eu quisesse maisinho na frente, eu acho que a gente não precisa, daí só por isso a gente não marca também. E se fosse 1,50, então, espacinho M de metros, suprimir esse espaço, agrupar dígito decimal, aqui a gente acaba não utilizando também. Por isso que aqui, geralmente, você não precisa se preocupar e não precisa marcar, porque a gente não usa essas caixinhas marcadas, pelo menos não aqui no Brasil. Eu vou dar OK, e aqui na sequência, eu vou estar aqui mudando também aqui a área eu vou estar colocando 2 casas decimais para ficar mais fácil de trabalhar, e aqui eu vou aceitar com OK. Se eu quiser mudar aqui o ângulo, eu poderia estar mudando graus decimais, 2 casas, eu vou manter do jeito que está. O custo por área, eu vou só clicar aqui e dar uma olhadinha, daí custo por pé quadrado, eu acho que não, vou mudar aqui o custo por metro quadrado, daí 2 casas decimais, daí OK. Eu tenho também a distância aqui está em pés, eu vou estar mudando aqui para metros, 2 casas, aqui eu vou colocar mzinho de metro e OK, daí o comprimento já havia mexido, e aqui a densidade de massa, eu vou aqui só conferir, tá quilograma por metro cúbico, OK, daí ângulo de rotação, tá graus decimais, 2 casas decimais, OK. Inclinação, particularmente aqui no Brasil, a gente trabalha em modo percentual, então dá para mudar aqui para modo percentual, 2 casas decimais, porcentagem, e pode dar OK. Tubulação de esgoto, rampa, inclinação de telhado, a gente tende a colocar I igual tantos por cento, então o modo é percentual e OK. Velocidade está certo, tempo está certo, volume também. Eu vou aceitar aqui com OK, em cima do botão OK tem aqui símbolo decimal, agrupamento de dígitos. Se você expandir, aqui a gente muda o jeito como a gente vê, que a gente vai estar vendo a unidade ela sendo trabalhada. Daí, como aqui a gente digita as casas decimais com ponto, eu prefiro a princípio deixar aqui com ponto da forma como eu vejo, da forma como eu digito. As opções mais embaixo é para sistema de pés polegadas, que é aqui, pelo menos no Brasil, a gente usa sistema métrico, então pode ficar sempre com essa primeira opção e OK. Repara que ao dando OK, ele muda aqui a unidade em que eu estou trabalhando. E uma outra coisa, se eu dou Enter, Enter refaz o último comando que eu estava utilizando, Enter, então, e dando Enter, isso aqui que a gente mudou de comprimento, área, volume e tempo e assim por diante, ele é da disciplina comum. Se for reparar aqui na disciplina onde está escrito comum, a gente tem várias outras diferentes disciplinas. Nas versões mais recentes foram inclusas outras disciplinas adicionais, além de organizar ele em forma quase alfabética. Bom, enfim. Aqui nas versões mais recentes de Revit, a gente tem até a inclusão de algumas novas outras disciplinas. Via de regra, experimenta mudar para ver o que acontece. Por exemplo, elétrica, daí a gente tem as unidades, forças, grandezas que ocorrem na disciplina elétrica. Energia, a gente vê unidades que tem a ver com fornecimento, que é dado no endereço de intervenção. Por exemplo, aqui na parte de energia, onde está J de Joule, se eu quiser mudar aqui para quilowatt-hora, que, por exemplo, né, foi traduzido horas quilowatt-horas, e antes ele estava um pouco invertido, horas quilowatt, mas aqui ele desinverte e ficaria quilowatt-hora certinho. Daí, OK. A parte de ar-condicionado, aquecimento, ventilação e ar-condicionado também. As unidades, se você quiser estar invertendo, né? Por exemplo, carga de resfriamento, eu não quero em watts, eu quero em BTU, daí unidades britânicas por hora, né? Por exemplo, ele vira BTU hora, daí você poderia estar aceitando com OK. Daí na sequência a gente tem aqui também infraestrutura. Infraestrutura eu não vou estar mexendo, daí tem aqui tubulação que tem a ver aqui com as unidades que afetam a parte da tubulação e também estrutural. Agora, se a gente der OK, a gente aceita e fecha essas unidades. Relembrando, a gente tem a comum, a unidade que é comum a todas as disciplinas que a gente pode estar trabalhando dentro do Revit, e a gente tem essas específicas a determinada disciplina que a gente possa vir a trabalhar dentro deste modelo que está aqui aberto. Ele afeta o arquivo, né, que a gente está trabalhando. Não é para o software inteiro, é para o arquivo. Daí aqui, OK.
Agora, se a gente der 2 cliques aqui na simbologia gráfica do nível, a gente vai estar entrando naquela determinada vista. E se a gente aqui, se tiver fechado, dá para abrir. Se eu entrar 2 cliques aqui no level 1 da planta de forro, eu entraria num outro tipo de vista, que em vez de cortar numa determinada altura e olhar para baixo, para o piso, a gente, de forma bastante diferente, a gente cortaria numa determinada altura, olharia para cima em direção ao telhado, e essa vista é rebatida para coincidir com a planta baixa, até mesmo para facilitar o instalador. Aqui a gente acaba vendo aqui um forro em que eu deixei luminárias tortas de propósito, para a gente estar pensando em trabalhar a partir daqui com ferramentas de modificação. Daí, a primeira ferramenta de modificação que você pode estar vendo junto aqui seria aqui na aba modificar. Na última aba aqui do Revit, a gente está pedindo a ferramenta de alinhar, comando AL de Align. O comando AL de Align, se você reparar a dica da ferramenta, primeiro é clicado na referência e depois a gente clica no elemento que vai juntar para aquela referência. Então, ela pode ser acessada pelo comando AL de Align, de alinhar. AL, acabei de digitar. Eu posso clicar na referência, cliquei. Ele põe até uma tracejadinha aqui em relação a essa referência. E se eu clicar na linha que eu clicar aqui na sequência, ele pega e gruda, se alinha para aquela referência inicial. Se eu clicar nessa referência e clicar nesse elemento, ele gruda para essa referência. Aqui também. Cliquei, ele gruda para essa referência. Se eu quiser um alinhamento múltiplo, repara que o alinhar, ele tem uma ferramenta que eu posso estar clicando aqui no alinhamento múltiplo, clicar na referência e clicar naquilo lá que vai grudar para a referência. Daí o Revit me mostrou aqui um aviso, ele me diz que as referências para a cota realçada não estão mais paralelas. É que ali no banheiro, né, estando ali no térreo, a gente acabou de ver que eu fiz uns cubículos ali, umas divisórias de banheiro, e eu coloquei uma função de equidistância, de distâncias iguais entre aqueles banheirinhos. Eu vou excluir a cota, cancelar ele dá Ctrl Z. Eu vou aqui excluir a cota e repara que ele me deixa tá alinhando sim. Se foi sem querer, eu posso também, né? Se quiser se desfazer, dá para desfazer aqui também. Agora, outra possibilidade, eu posso alinhar também com alinhamento múltiplo, por exemplo, este, e se eu quisesse esse aqui também. Se eu cancelar, ele desfaz aqui em vez de fazer esse alinhamento. Eu vou dar ESC para encerrar o comando. Um ESC ele perde a seleção, outro ESC ele encerraria o comando, se fosse um comando de 2 passos. E fora isso, eu tenho também a possibilidade de mover e copiar. Quando eu seleciono um elemento, daí com ele selecionado, como se ele fosse o sujeito que vai participar desta ação, a gente seleciona e na sequência a gente executa uma ação. Daí se eu digitar essa ação de MV de move, de mover, eu posso clicar da referência agora em que ele está, cliquei, e mover para onde eu desejo que ele fique. Inclusive, ele acende uns pontos de precisão. Se eu clicar aqui, ele move de onde está para onde ele ficou. Daí, novamente, eu estou com ele selecionado e vou digitar MV de move, MV de mover. Eu posso clicar, inclusive, daqui de onde eu peguei essa referência, essa intersecção, apontei adiante, repara que tem um símbolo de paralelo. Daí, paralelo para esse lado, se eu digitar um valor de, por exemplo, 2,40, 2,4 metros e da Enter, ele vai 2,4 metros aí, para essa direção. Fazer aqui de novo. Eu pedi aqui o mover com ele selecionado, cliquei, apontei a direção, e se eu quiser ir aqui para cima, em direção a essa intersecção perpendicular, eu poderia digitar um valor da Enter, por exemplo, 60 cm de centímetros. The Revit interpreta essa medida e eu der Enter agora na sequência, ele vai 60 centímetros aqui para cima. Agora, o mover, ele tem opções também. Repara que eu estando com esse elemento, se eu peço para mover, eu tenho a opção de restringir a movimentação. Se eu clicar e vou aqui para baixo, por exemplo, para cima, repara que ele só vai em ângulos ortogonais. Se eu clicar aqui para baixo, ele vai ortogonal, ângulos de 90, 180, 270, somente ângulos retos. Se eu estivesse realizando um projeto que exige ângulos retos, é essa opção que eu utilizaria. Vou fazer mover de novo. Se eu aqui... Agora eu vou fazer mover de novo com essa parede. Se eu pegar essa parede e pedir aqui para mover,
Repara que eu movo ela, ou então movo ela, e aquelas outras paredes vão junto, essa daqui também. Se eu pegar essa parede, até mesmo clica segura e puxa com ela selecionada, eu estaria movendo ela e as outras demais vão juntas. Se eu pegar essa parede e clicar lá em cima em desunir, na opção do mover, eu vou aqui mover e vou aqui clicar desunir. Repara que daí eu consigo clicar e desunir, desgrudar ela das demais. É claro que se eu mover de volta, aqui eu vou clicar nela e vou mover de volta, ele vai voltar a ter esse comportamento aqui de todos esses elementos unidos. Agora, tem uma opção interessante do mover, que é o tal do múltiplo. O múltiplo, ele parece cinza, aparece cinza aqui para mim, e por que haveria múltiplo, então, se ele fica travado cinza e não dá para marcar e nem desmarcar? Daí, isso aí acontece porque se você segurar o Ctrl do seu teclado, eu estou com esse elemento selecionado, eu estou com o mover aqui ativo e vou segurar o Ctrl do meu teclado. Segurando o Ctrl do meu teclado, daí dessa forma, repara lá em cima que ativou o múltiplo. Ativando o múltiplo, agora eu vou mover, por exemplo, daqui para cá. Eu estou com a ferramenta mover, mas ele está copiando. Daí está copiando. Aqui também, copiando múltiplas cópias. Isso aí acontece porque o mover e copiar são ferramentas irmãs. Agora eu soltei a mão do Ctrl e se eu clicar, ele vai mover aquele elemento. Daí, se eu pegar aqui o copiar, repare que o copiar ele tem as mesmas exatas opções ali do mover. Eu posso sair copiando. Porém, se eu segurar aqui o Ctrl do meu teclado, eu vou mover aquele elemento. E aqui com ele selecionado, eu vou deletar. Apenas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou interromper aqui e a gente dá sequência no próximo vídeo, continuando aqui todas as ferramentas de modificação e também as suas opções. Caso você esteja fazendo junto com o arquivo que você baixou, daí neste caso, que eu deixei disponível para você fazer, caso você esteja fazendo junto com o arquivo que eu deixei disponível para download para você, eu peço para que você salve, porque então a gente continua na próxima.